Olá IPCA, hoje é quinta-feira, dia 5 de setembro de 2013. Estamos juntos há 459 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 17 e 18 do livro dos Juízes. O capítulo 17 inaugura a terceira e última parte do livro. Temos dito a você que o livro pode ser dividido em três partes. A primeira é a introdução e síntese do período, que nos mostra que os israelitas não conquistaram as regiões restantes para a conquista depois dos dias de Josué, que se misturaram com os povos e que se meteram naquele ciclo: apostasia, servidão, súplica e libertação. Isso coloca o retrato de todo o período bem resumido nos capítulos introdutórios. Depois, nós vamos ter a descrição dos juízes. 12 juízes nos são apresentados no livro. O primeiro é Otiniel, que é genro de Caleb, e o último é Sansão. E esses juízes vão decaindo em qualidade moral, a servidão é cada vez maior, o período de paz é cada vez menor, e isso deixa claro que os juízes não estavam resolvendo o problema de Israel. Nesta terceira e última parte, começa no capítulo 17 e vai até o final, nós vamos ver que os levitas também não resolveriam o problema de liderança do povo. 2 episódios aqui nos mostram o grau de corrupção em Israel, também no meio do povo sacerdotal, no meio da classe sacerdotal, no meio dos levitas. E então, um episódio aqui envolvendo idolatria e corrupção no culto está relatado nos capítulos 17 e 18 que leremos hoje. Um outro episódio narrando uma terrível corrupção moral vai ser narrado no capítulo 19 e 20 que vamos ler amanhã. Bom, com isso, nós estamos olhando então nesta parte final do livro para a seguinte situação. Os levitas também não oferecem liderança. Não podemos seguir a eles. Em quem confiaríamos? E isso faz pleno sentido à luz do propósito do livro. Temos dito a você que o livro, muito provavelmente, foi escrito naquele tempo em que Isbosete, filho de Saul, disputava o reinado com Davi. Davi reinando sobre a tribo de Judá, em Hebrom, e Isbosete reinando sobre as 11 tribos restantes. Mas ainda havia essa disputa real que durou 7 anos. E nesse tempo, então, a nação se perguntava: quem deve reinar sobre nós? Este material do livro de Juízes mostrava isso claramente. Os juízes que não lideraram o povo em direção a Deus não funcionaram. Os levitas também não ofereceram liderança de qualidade. Era preciso um rei que levasse o povo em direção a Deus. Isso tudo faz sentido, até porque o texto nos diz aqui no verso 6 do capítulo 17. Naqueles dias não havia rei em Israel. Significando, portanto, que quando o livro foi escrito já havia rei. Não é? E então o que temos aqui no capítulo 17 é o desfecho do livro, onde a liderança religiosa dos levitas é desacreditada, onde a corrupção do culto é colocada em evidência, e a necessidade então de um líder que leve Israel a adorar corretamente, que leve Israel em direção a Deus, é pintada aqui com grandes letras. Israel de fato precisa de um líder assim. O que nos conta a história do capítulo 17? Que tinha um homem da tribo de Efraim, que depois que pegou o dinheiro da mãe dele roubado da própria mãe, escutou a mãe deitar maldições sobre quem tivesse pego esse dinheiro e resolveu devolver para a própria mãe. E falou: mãe, está aqui comigo. E aí a mãe, de uma maneira mais estranha ainda, resolve falar: não, filho, já que então o dinheiro está com você, eu dou esse dinheiro para você para consagrá-lo ao Senhor. O filho ficou meio sem graça de pegar, mas o jeito como se arrumou para resolver isso foi que uma boa parte desse dinheiro foi dada a um ourives para que ele fizesse imagens de escultura, ídolos. E então esses ídolos agora ficaram na casa desse homem chamado Mica. E ele fez então uma casa de deuses para si. E fez uma roupa sacerdotal, uma estola sacerdotal, fez ídolos do lar e consagrou um de seus filhos para ser sacerdote. Note que coisa terrível. Aqui então a idolatria sendo dirigida pelos próprios israelitas que estão forjando já os seus próprios ídolos neste momento. E um homem levita, que deveria estar habitando nas cidades próprias dos levitas, que deveria estar trabalhando em Siló, onde o tabernáculo estava montado depois dos dias de Josué, esse homem perambula, o que pode indicar que não havia muita seriedade no trato com as coisas do tabernáculo, que não houve preocupação de Israel para com o sustento dos levitas,
que não houve preocupação de assegurar o direito da classe sacerdotal em Israel. O fato é que esse levita está procurando um lugar para ficar. E quando ele encontra Mica, que já tinha feito esse santuário particular, ele então é convidado para trabalhar para Mica como sacerdote dessa casa de ídolos que Mica tinha construído. E é tudo tão estranho que Mica chega a dizer no verso 13: eu sei agora que o Senhor me fará bem, porque eu tenho um levita por sacerdote. Um levita, que era sacerdote do Senhor, trabalhando na casa de Mica como sacerdote daqueles ídolos do lar, e o camarada ainda acha que Deus vai abençoar isso. Que coisa horrível. E então, Mica está com esse levita, cujo nome não é declarado, trabalhando na sua casa, quando chegam na região onde Mica estava, homens que tinham vindo da tribo de Dan, os danitas. A tribo de Dan recebeu o seu território como as demais tribos de Israel, mas não obedecendo a Deus em expulsar os seus inimigos e sofrendo diante dos vizinhos, acabou sem território algum e estava à procura de um território. E esses 5 homens estavam espiando para ver onde conseguiriam um território para colocar a tribo de Dan. E então eles foram parar na casa de Mica. Curiosamente, eles pedem ao levita que consulte o oráculo de Deus para dizer para eles se Deus estava aprovando ou não aquela missão. E o levita diz que podiam ir sim, porque Deus estava aprovando. E eles foram e encontraram uma cidade desprotegida. Uma cidade que, com toda probabilidade, não fazia parte daquelas nações que deveriam ser destruídas pelos israelitas, mas fazia parte daquelas nações que deveriam ser convidadas a entrar em aliança com Israel, servindo a Israel sem maior violência. Mas isso aqui, a essas alturas, não está importando. E então eles encontram essa cidade desguarnecida, voltam até a tribo de Dan, dão esse relatório, e a tribo de Dan então se arma para ir conquistar uma cidade indefesa, para então tomar posse de algum território. Tudo à revelia daquilo que Deus tinha determinado. Só que no meio do caminho eles param na casa de Mica. E ao invés de destruir o santuário idólatra de Mica, eles fazem o contrário. Eles tomam esse santuário idólatra e ainda por cima tomam o sacerdote levita e levam tudo para eles. O Mica, coitado, sai atrás de todo mundo dizendo: devolve aí, vocês me levaram os ídolos, me levaram o sacerdote, me levaram a estola, eu não vou ficar com nada. E eles dão uma resposta para Mica muito interessante. Fica caladinho aí, antes que alguém de nós aqui esteja meio amargurado e pule em cima de você e acabe com a tua raça. E Mica não pode fazer nada, porque ele era mais fraco do que aquela multidão que tinha vindo contra ele e tinha roubado tudo dele. E aí então nós vamos ver que a tribo de Dan está tomando um território muito provavelmente não autorizado, de povos que não deveriam ser barbarizados da forma como aquela cidade acabou sendo, está colocando lá um santuário que rivaliza com a casa de Deus, o tabernáculo que estava em Siló, e está usando ídolos do lar ali, e está trazendo um levita que foi roubado para trabalhar como sacerdote naquele local, e ainda está achando que vai acontecer, que isso vai dar certo, porque Deus vai abençoar. Note como cada um está fazendo o mesmo que acha mais certo, e como a bagunça está generalizada. Note o quanto isso acontece cedo na história de Israel. O verso 30 diz que os filhos de Dan levaram para si aquela imagem de escultura, e quem foram os sacerdotes? Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés. Mas se você procurar um homem chamado Manassés que teve um filho chamado Gerson, e portanto teve um neto chamado Jonatas, você não vai encontrar registro disso na Bíblia. Mas se você procurar um homem chamado Moisés, que teve um filho chamado Gerson, e portanto um neto chamado Jonatas, você vai encontrar. Nós estamos falando de ninguém menos do que o Moisés, o homem que liderou o povo para sair do Egito. O neto dele era um sacerdote idólatra. Mas pastor, se é Moisés, por que está escrito Manassés aqui? Bom, trata-se de uma questão de transmissão textual. Na língua hebraica, de Moshe para Manassé, você tem que trocar apenas um sinalzinho pequenininho ali. E parece bastante provado já que na tentativa de preservar a memória de Moisés, escribas possam ter acrescentado esse pequeno sinal para dar uma desviada na atenção de que
Que coisa triste, um grande líder como Moisés tem um neto que já está fazendo besteira desse jeito. Mas, se você consulta outras versões bíblicas que usam a ciência chamada crítica textual para colocar, então, as traduções com um pouco mais de apoio em diversos manuscritos, você vai ver que é assim. Nova Versão Internacional, por exemplo, apresenta já direto, que fala-se Jonatas, o neto de Moisés. E é assim que nós cremos. Mas, pastor, então por que está aqui Manassés? Bom, porque há uma atitude de respeito para com as cópias que vinham chegando às mãos dos copiadores, e então, mesmo suspeitando que aquilo tivesse alguma imprecisão textual em sua transmissão, os copistas mantinham isso. Essa é uma atitude de profundo respeito para com as cópias existentes, mas, quando nós as comparamos, não só fica claro que estamos falando do neto de Moisés, como também fica fácil entender por que os escribas se preocuparam com isso e chegaram a se atrever a mudar esse dado. Uma preocupação com a preservação do nome de Moisés, já que o neto dele está fazendo besteira desse jeito. Tudo isso significa para nós, então, que muito cedo na história de Israel, quando Moisés morre e passa a liderança para Josué, talvez o neto dele já fosse nascido. Quando esse cara está adulto, ele já é sacerdote numa casa com ídolos, que rivaliza com o tabernáculo que o vô dele construiu e que está numa cidade que foi tomada pela tribo de Dan de uma forma completamente irregular. Note como as coisas se corromperam com extrema facilidade. Isso nos ajuda a entender que o livro de Juízes não foi construído necessariamente em ordem cronológica. Este fato do capítulo 18 aconteceu mais ou menos no começo da história. Se tivéssemos que arriscar uma época em que Jonatas, neto de Moisés, foi sacerdote, deve ter sido lá pela época do segundo, do terceiro, do quarto juiz. Mas por que isso está colocado aqui no final do livro? Isso está colocado no final do livro porque o livro está organizado de forma temática. Primeiro o resumo da ópera, depois um ciclo de 12 juízes, depois a narração de 2 eventos particulares que mostram a degradação da classe dos levitas. É temas. E então nós percebemos aqui que o culto está corrompido muito cedo, já com o neto de Moisés, e que a classe dos levitas não ofereceu boa liderança para Israel. Isso tudo coloca o livro de Juízes numa perspectiva muito clara em relação ao objetivo pelo qual ele foi escrito. Tudo isso nos faz clamar pelo dia em que Israel será governado por um rei que vai temer ao Senhor, que vai levar o povo em direção a Deus, que vai orientar o povo a obedecer à vontade revelada de Deus. A lição fortíssima que nos vem daqui é a ideia de que nós não somos chamados para fazer o que achamos mais certo. A nossa opinião não é o que importa. Quando Deus tem opinião, a nossa opinião tem que ser a dele. E eu recomendo a você o texto de capa do nosso boletim desta semana para falar um pouco mais sobre isso. O que você acha mais certo? É o certo? Nós sabemos que não. O certo é a palavra revelada de Deus. E precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes vamos conversar com irmãos que estão agindo mal, que estão até pecando. E, embora a Bíblia tenha instrução específica sobre aquilo, às vezes o irmão tem uma opinião divergente. Acha que não deve ser assim. Acha que desse jeito não vai funcionar. Arriscando-se, atrevendo-se a ter uma opinião diferente da opinião de Deus, como se ele fosse mais sábio que o nosso Senhor. Veja o que acontece quando cada um faz o que acha mais certo. Esse texto, portanto, é um grande desafio para nós, para que submetamos a nossa opinião e a nossa mente à vontade revelada de Deus. E nos mostra que quando isso não é feito, uma das primeiras áreas a cair é o culto. Por que será que temos tanta palhaçada em matéria de culto por aí? Porque há muita gente fazendo o que acha melhor e não o que Deus mandou. Mais uma vez, somos lembrados aqui da importância do princípio regulador do culto. Adoramos a Deus da maneira como Deus diz que quer ser adorado. Vamos pensar nisso, olhando para essa tragédia. Vamos pensar no que o neto de Moisés já estava fazendo. E vamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos instruir os nossos filhos na palavra, para que eles não sigam sua opinião e nem a opinião do mundo, mas sigam a vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós e nos abençoa, para que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra e a nossa opinião seja a Tua. Nos assuntos em que o Senhor revelou a Tua vontade, faze-nos amá-la, respeitá-la e obedecê-la. E ajuda-nos nisso, ó Deus, para que Cristo seja o nosso Rei
e que façamos o que Cristo acha certo. Que seja assim, em nome dele nós te suplicamos. Amém. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.